Bom, imaginemos o seguinte cenário. Pense na complexidade de administrar 240 bases militares gigantescas. Nossa, só de pensar na logística disso já dá uma certa dor de cabeça. Pois é, e não é só isso. Espalhadas pelo globo inteiro. E aí existe um orçamento na casa das centenas de milhões de dólares só para infraestrutura verde. É um volume de dinheiro absurdo. Sim. E aí, de repente, a liderança descobre que existe um vazamento de 20 milhões de dólares por ano. Caramba, 20 milhões de dólares evaporando. Exato. E o mais chocante para quem nos escuta é que esse dinheiro todo não estava sendo perdido por causa de um projeto de engenharia hipercomplexo que deu errado. Ah, claro, não foi um reator que quebrou. Não. Foi por causa de erros básicos, tipo erros de digitação em planilhas e sensores descalibrados. É o tipo de revelação que causa calafrios em qualquer liderança, né? Geralmente, existe aquela expectativa de que soluções grandiosas para problemas monumentais exijam tecnologias quase mágicas. Com certeza. A gente adora a ideia da ruptura tecnológica, da inteligência artificial resolvendo tudo num passe de mágica. Exatamente. Mas a realidade da infraestrutura em larga escala, bom, ela é muito menos glamurosa e muito mais implacável. E é por isso que a nossa análise profunda de hoje vai seguir um caminho fascinante. Nós vamos destrinchar um estudo de caso muito detalhado sobre o Programa de Energia da Marinha dos Estados Unidos. Um material riquíssimo, aliás. Muito. Especificamente, estamos olhando para o programa do Comando de Instalações Navais, que teve o apoio estratégico da consultoria Booz Allen Hamilton. A nossa grande missão hoje é entender como resolver gargalos super simples pode transformar um sistema massivo. Em economia não porque comprou os painéis solares mais caros do mercado, sabe? Não foi na base da força bruta financeira. Pois é, foi porque eles tiveram a coragem de parar, auditar a própria fundação de dados e entender a mecânica dos investimentos antes de continuar construindo. Então vamos analisar isso por partes, porque a escala desse desafio precisa ficar muito clara. Não estamos falando de uma empresa trocando as lâmpadas do escritório para economizar no fim do mês. Definitivamente não. A magnitude do que a Marinha estava tentando fazer era tipo titânica. Os objetivos deles eram múltiplos e, na superfície, pareciam até competir entre si. Exato. Por um lado, havia um mandato governamental muito rigoroso para aumentar drasticamente o uso de energia renovável. E, bom, infraestrutura verde exige um capital inicial altíssimo, né? Com certeza. E, ao mesmo tempo, eles precisavam reduzir o consumo total de energia da corporação e recuperar os custos de cada projeto investido. E isso tudo precisando garantir uma resiliência operacional absoluta. Estamos falando de bases militares. A energia precisa ser 100% confiável. Não dá para ter queda de luz no meio de uma operação naval. Se houver um apagão na rede civil do país onde a base está instalada, as operações deles não podem piscar. Eles estavam trocando de tudo, desde iluminação básica até sistemas inteiros de refrigeração. Passando por instalação de campos gigantescos de energia solar e controles de rede elétrica inteligente, certo? Isso. Tudo rodando simultaneamente em 240 localizações, com climas, necessidades e equipes totalmente diferentes. É como tentar reformar a casa inteira, instalar energia solar e trocar o encanamento durante uma festa para 240 convidados. Adorei a analogia. E com a regra de que a luz não pode piscar nunca. Uau! Então, para conseguir gerenciar essa complexidade estonteante, a liderança precisava de um norte. Foi aí que eles criaram a métrica de ouro do programa. A famosa ferramenta EROI, que é a sigla em inglês para Retorno sobre o Investimento Integrado. Mas, espera aí, deixa eu colocar isso à prova. Como é possível usar uma única métrica para comparar coisas tão diferentes? Como assim? Tipo, como um gestor compara de forma justa a instalação de uma placa solar ultramoderna lá numa base na Ásia com a troca de um ar-condicionado numa instalação no deserto de Nevada? Essa é a dúvida que qualquer engenheiro teria logo no primeiro dia. E é por isso que o EROI precisava ser integrado. Entendi. Ele não era só um cálculo financeiro simples de padaria. Longe disso. A beleza dessa ferramenta era justamente criar camadas de tradução. A primeira camada olhava para os custos de engenharia e instalação. Ok, o custo base. Isso.
A segunda camada avaliava o tempo de vida útil do equipamento e a economia financeira direta. Ah, então já começava a cruzar dados de longo prazo. Exatamente. Aí entra a terceira camada, que quantificava o aumento da segurança energética, ou seja, quantos dias aquela base conseguiria operar totalmente isolada da rede civil em caso de emergência. Nossa, isso é crucial para eles. E, por fim, uma quarta camada avaliava a redução da pegada de carbono. Então o IROI pegava todos esses vetores distintos e aplicava um peso matemático pré-definido. E cuspia um índice unificado. Ou seja, transformava um projeto cheio de nuances técnicas em um dado puro e comparável. Perfeito. A liderança podia pegar uma lista com 300 projetos, colocar na mesa e ordenar do maior IROI para o menor. Garantindo o melhor custo-benefício global para a instituição. Sinceramente, na teoria, isso é o sonho de consumo de qualquer administrador. Na teoria, sim. É uma bússola perfeita para navegar nesse mar de bases navais. Mas aí entra o grande problema. O choque de realidade. Exato. O problema de ter a melhor ferramenta analítica do mundo é que ela, por si só, é cega. Tem aquele princípio fundamental da ciência da computação, né? Entra lixo, sai lixo. É exatamente isso. Se os dados que alimentam a ferramenta estiverem corrompidos, a resposta final vai ser uma mentira muito bem embalada, por mais sofisticada que seja a matemática. E é aqui que a equipe da Booz Allen Hamilton entra na história e descobre o primeiro grande furo no casco desse navio. É como se você ter o GPS mais avançado e caro do mundo instalado no seu carro, mas digitar o endereço errado. O algoritmo vai calcular a rota com uma precisão absoluta. Direto pro abismo. Pois é. O estudo relata que o primeiro grande obstáculo não foi uma falha no software do IOROI, mas um problema puramente humano na entrada dos dados. Quando a consultoria foi acionada, o trabalho oficial deles era só apoiar a estratégia e a seleção do portfólio. Certo. Mas logo no início, eles decidiram fazer uma auditoria técnica de como as bases preenchiam essas informações. E notaram um abismo de qualidade. O que eles encontraram, especificamente? Havia medições totalmente inadequadas, sensores registrando dados absurdos e uma quantidade assustadora de erros de digitação mesmo. Mas como uma equipe de consultoria consegue encontrar erros de digitação espalhados por 240 bases globais? Eles não pegaram um avião para conferir cada termostato, né? Não, de jeito nenhum. É aí que entra a inteligência da auditoria de dados. Eles usaram análises de variância para buscar anomalias estatísticas. Dá um exemplo prático para quem nos escuta entender o tamanho disso. Bom, imagina que o sistema aponta que uma base no Alasca tem uma projeção de geração de energia solar equivalente ao deserto do Saara. Sério? Isso acontecia? Sim, alguma coisa está muito errada na entrada de dados. Provavelmente alguém lá na base digitou um 0 a mais na estimativa de horas de sol. Nossa, e um 0 a mais no orçamento militar muda tudo? Muda completamente. Quando você escala esses pequenos erros de digitação para um orçamento de centenas de milhões, o impacto é catastrófico. O sistema começava a recomendar projetos terríveis, porque os dados inflavam os benefícios. Exato. E o impacto de frear isso foi surreal. Ao corrigir esses erros logo na entrada, a equipe evitou que a Marinha liberasse verbas para projetos que dariam um prejuízo enorme. Eu fiquei muito surpresa quando li os números dessa parte nas fontes. O resultado financeiro prático disso foi salvar 20 milhões de dólares por ano. Dinheiro que evaporaria sem dar nenhum retorno. 20 milhões salvos em fundos. E a grande ironia, o contrato de consultoria deles custou cerca de $1 milhão. É um retorno de 20 vezes o investimento. Apenas varrendo a sujeira para fora dos dados. Isso ilustra perfeitamente uma miopia que é muito comum em grandes organizações, não acha? Com certeza. Na ansiedade de inovar, de construir a próxima grande estrutura, as pessoas costumam ignorar a fundação. Corrigir digitação de planilha não era o escopo glamuroso pelo qual eles foram contratados, mas eles tiveram o rigor de perceber que era o fator limitante. Não intentava nada debater estratégia corporativa com informações falsas. E ao resolverem isso primeiro, eles construíram uma credibilidade inabalável com o comando da Marinha. Bom, com a casa limpa, a poeira baixou e eles finalmente puderam olhar para os projetos com clareza. Mas essa clareza revelou um desafio ainda mais complexo. Pois é, limpar os dados foi só o começo. Sim,
porque a equipe percebeu que a maneira como os benefícios financeiros estavam sendo calculados dentro da própria fórmula do IROI estava errada. A fundação estava sólida agora, mas a arquitetura da casa recompensava os comportamentos errados. Eles tiveram que abrir o capô do IROI e reajustar a matemática. Sim, precisaram alterar as fórmulas que determinavam quem ganhava e quem perdia pontos na disputa pelo orçamento anual. O objetivo era forçar o sistema a buscar a máxima eficiência real, e não só aquela eficiência bonita no papel. Tem um exemplo perfeito nas fontes sobre isso. O do telhado solar. Esse mesmo. Antes da auditoria, se uma base propusesse instalar um telhado solar de última geração, num prédio que já tinha um teto em ótimas condições, o sistema dava uma nota altíssima. Porque focava puramente no volume de energia limpa que ia ser gerado. Exato. Mas a consultoria alterou a regra do jogo. Eles ajustaram a matemática para dar um crédito extra para projetos que instalassem energia solar em edifícios cujos telhados já estivessem caindo aos pedaços. É o famoso conceito do benefício duplo. Você resolve dois problemas de infraestrutura com a mesma verba. E a mesma lógica foi aplicada aos sistemas de ar-condicionado, né? Isso. Em vez de aprovar a troca de um ar-condicionado que ainda tinha, 10 anos de vida útil, só porque o modelo novo economizava um pouquinho mais de energia... A nova fórmula priorizava a troca de equipamentos que já estavam falhando. Exatamente. Equipamentos que precisariam ser trocados de qualquer jeito pela manutenção básica da base. Para visualizar isso de forma bem simples, é como comprar um rádio caríssimo para instalar num carro novo que já funciona perfeitamente, contra pegar esse mesmo rádio incrível e instalar num carro que o painel está todo quebrado. É uma ótima forma de colocar. O cheque que você assina é exatamente o mesmo, mas no segundo cenário, o carro ganha um rádio novo e um painel consertado. E a grande pergunta é, por que a Marinha já não fazia isso antes de forma natural? Porque a burocracia humana sempre tende ao caminho de menor resistência. Faz sentido. Os engenheiros lá nas bases continuavam submetendo pedidos para os projetos que eram mais fáceis de implementar, ou focavam nas tecnologias mais modernas, ignorando a necessidade estrutural real. Então, foi necessário um direcionamento ativo, uma mudança matemática mesmo para forçar todo mundo a procurar essas oportunidades de benefício duplo. E o resultado dessa mudança de fórmula gerou uma economia de mais de 30 milhões de dólares por ano em valor presente líquido. Uau! 30 milhões extraídos de um portfólio de 200 milhões anuais. É bom fazer um parêntese rápido sobre valor presente líquido, ou VPL, para quem não respira relatórios financeiros. Por favor, explica pra gente. O VPL basicamente significa o lucro real que um projeto vai gerar, mas trazido para o valor do dinheiro de hoje, já descontando a inflação e os juros bancários. Ou seja, não é uma economia imaginária que talvez aconteça daqui a 30 anos. Não, de forma alguma. São 30 milhões de dólares de valor real e tangível gerados todo ano. O que nos leva a uma das descobertas mais contraintuitivas desse estudo de caso. Eu confesso que fiquei muito surpresa quando li sobre o paradoxo do investimento. É fascinante mesmo, porque a lógica corporativa comum dita que, se você foca agressivamente só nos melhores projetos de benefício duplo, essas boas oportunidades vão acabar rápido. Você pega as frutas mais baixas da árvore no primeiro ano e depois o pomar fica vazio. Mas a evolução do programa desafiou completamente essa intuição. Até os altos comandos militares ficaram surpresos. As fontes mostram que no ano fiscal de 2011, houve muito investimento, mas com retorno praticamente neutro, certo? Isso. Em 2012 melhorou um pouquinho, mas então, com as novas fórmulas e dados limpos em vigor, aconteceu o impensável. O financiamento bruto diminuiu. A Marinha passou a gastar menos dinheiro no total. Exatamente. Gastaram menos, mas os benefícios reais e o retorno sobre o investimento aumentaram ano após ano. É uma heresia corporativa, gastar menos para ganhar mais. Isso vai contra aquela regra de ouro de quase toda grande organização. Aquela ideia de que todo mundo precisa torrar todo o orçamento disponível até o fim do ano, senão o departamento financeiro corta a verba para o ano seguinte. Sim. Como eles conseguiram convencer a Marinha a continuar financiando um programa que estava encolhendo em gastos totais? Eles mudaram a narrativa. Substituíram a história do volume de gastos pela narrativa da eficiência astronômica. Entendi. É muito mais fácil um gestor se gabar dizendo que comandou obras de 200 milhões. Mas a disciplina analítica provou que investir 150 milhões com precisão cirúrgica gerava o dobro de impacto. E sobre as oportunidades secarem?
O pomar não ficou vazio. Não. Ao auditarem continuamente a infraestrutura, eles descobriram um poço sem fundo de otimizações. Cada vez que resolviam um gargalo, seja limpando os dados ou ajustando a matemática, a visão deles ficava mais afiada. Ah, então eles conseguiam enxergar ineficiências que antes estavam escondidas. Exato. É o conceito de inovação contínua de processos na prática. Sensacional. Mas olha, nós temos que encarar um último grande desafio nessa história toda. A adoção humana. Isso. Porque ter a matemática irretocável e os dados mais puros do mundo não serve para nada se as pessoas lá na ponta cruzarem os braços. Com certeza. Se os técnicos nas 240 bases se recusassem a usar o sistema, tudo desmoronaria. Como convencer uma multidão a mudar sua rotina sem gerar uma revolta generalizada? Historicamente, essa é a cova onde os projetos de software mais geniais são enterrados. A psicologia da adoção em larga escala. E como eles resolveram isso? O sucesso da adoção global foi impulsionado gerenciando a incerteza de 3 formas principais. A primeira ocorreu no nível do planejamento. Aquela antecipação de que os dados estariam ruins. Isso mesmo. Ao focarem em corrigir os dados no primeiro dia, eles geraram aqueles 20 milhões de economia logo no primeiro ano. Entendi. Em termos psicológicos, nada convence mais uma organização resistente do que uma vitória financeira rápida. O ceticismo derrete quando o dinheiro aparece no balanço. Exato. A segunda frente focou em soluções técnicas através de um conceito muito elegante chamado acoplamento solto, ou loose coupling. Eu adoro esse conceito. Em vez da consultoria chegar com a arrogância de jogar os sistemas antigos no lixo, E obrigar todo mundo a aprender um software novo do zero, eles foram pelo caminho oposto. Eles construíram os novos cálculos e os conectaram de forma leve e invisível aos processos que as bases já usavam. o acoplamento solto significa que os módulos interagem, mas não são rigidamente fundidos. Se a nova ferramenta falhasse, não derrubaria o sistema inteiro da base. O que reduz o medo institucional da mudança, porque o risco é isolado. É como atualizar um aplicativo de celular. Como assim? A empresa atualiza os códigos silenciosamente em segundo plano. O aplicativo fica mais rápido, mas a interface e os botões continuam exatamente onde sempre estiveram. É uma analogia perfeita. É infinitamente superior a arrancar o celular da mão da pessoa e obrigá-la a usar um aparelho completamente diferente. O atrito cai para quase zero. Mas e a terceira frente de ataque para garantir a adoção? Foi gerenciamento da incerteza por meio de ciclos de feedback muito rápidos. E aqui o diferencial não foi tecnologia, mas a presença física. Isso me surpreendeu demais nas fontes. Eles sentaram fisicamente do lado de quem tomava as decisões, né? Sim, a equipe sentou ao lado do líder principal do programa. Quando precisavam saber como as bases reagiriam a algo, não tinha aquela troca de e-mails passivo-agressivos que demora semanas. Eles faziam conferências telefônicas instantâneas, apertavam um botão e resolviam o problema logístico na mesma hora com quem estava lá na ponta. Essa proximidade aniquilou a burocracia. Se a equipe estivesse isolada enviando relatórios em PDF, o atrito teria afundado o programa. Então, para consolidar as grandes sacadas da nossa investigação de hoje, o roteiro do sucesso tem 3 pilares claros. Vamos a eles. Primeiro, antes de comprar ferramentas complexas, limpe sua fundação de dados. Uma planilha errada sangra mais recursos do que a tecnologia pode economizar. Fundamental. Segundo, ajuste as métricas para recompensar o benefício duplo, resolvendo problemas reais como o telhado em ruínas. E terceiro, para adoção em massa, use o acoplamento solto para reduzir o atrito e mantenha a comunicação humana direta. E a relevância prática disso vai muito além da Marinha. Seja para quem administra um orçamento departamental, uma pequena empresa ou uma multinacional. A missão é a mesma. Sim. Descobrir qual é o seu gargalo atual e auditar a sua própria base antes de buscar soluções milagrosas no mercado. Uma base sólida sustenta qualquer inovação. E, para encerrarmos, deixo uma reflexão provocativa para quem nos escuta. Manda. A Marinha comprovou que auditar incansavelmente seus processos e investir volumes menores de dinheiro com alta precisão gera um retorno monumental. Um verdadeiro paradoxo.
Diante disso, a pergunta que fica é: em quais áreas dos nossos próprios projetos ou empresas nós estamos despejando tempo e dinheiro de forma cega, simplesmente porque nunca tivemos a coragem de parar, auditar a fundação e limpar os dados primeiro? Uma reflexão essencial para qualquer líder. Com certeza. Ficamos por aqui neste mergulho profundo. Até a próxima!